Graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar com você a palavra viva, a palavra de Deus, para o nosso entendimento, para que possamos compreender o quão somos frágeis, o quão nós dependemos de Deus. Eu gostaria de compartilhar um versículo, talvez um outro mais, mas o primeiro versículo que demonstra as nossas limitações está em Provérbios capítulo 24, versículo 10. Diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E você e eu precisamos entender que a nossa força, ela vem do Senhor. É Ele que nos dá força, é Ele que nos renova, é Ele que nos dá segurança. Mas para que eu não demonstre fragilidade, eu preciso demonstrar confiança. Confiança naquele que me fortalece, confiança naquele que pode todas as coisas e que tudo está sob o seu controle. Se eu demonstrar, se eu me mostrar fraco no dia da angústia, a minha força será pequena. Ou seja, sozinho, você não vai suportar, sozinho, você não terá forças para continuar, porque o Senhor, aí diz lá no Salmo 54, versículo 4, que diz assim: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Quando eu me mostro fraco no dia da angústia, é porque na verdade eu estou sozinho. Na verdade eu acho que estou sem condições e eu acho que ninguém vai fazer nada por mim, ninguém pode me ajudar. Mas saiba que Deus, Ele é o nosso ajudador. É Ele que nos sustenta, mas eu preciso entender isso, eu preciso buscar nele ajuda, porque Ele nos dá o devido sustento, sustenta a nossa alma, sustenta a nossa estrutura, para que a gente possa vencer o dia da angústia sem demonstrar pequenez, sem que a minha força me consuma, me gere, me leve para a esfera ou para a caverna do medo, porque eu estou me sentindo fraco, porque parece que a angústia vai me sufocar, vai me engolir, e aí minha força será pequena, não terei força. Quantas pessoas que estão vivendo tempos de angústia sem força para lutar, sem forças para avançar? Sabe por quê? Porque ele acha que ele não tem condições de receber de Deus a ajuda, mas Ele é o nosso ajudador. Você precisa acreditar nele, você precisa crer nele. Ninguém vence sozinho, ninguém avança sozinho. Do princípio Deus criou um homem e depois de um certo tempo Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Há um outro texto da Bíblia que fala: é bom serem dois, porque se um cair, um levanta o outro. Então, viver solitariamente, nós vamos demonstrar e vamos mostrar fraqueza no dia da angústia, e a minha força realmente será pequena. Aí você vai dizer assim: quem sou eu? Eu não posso fazer nada, eu não tenho condições, eu sou muito fraquinho, eu sou muito pequenininho. Claro, você está sozinho. Agora, se você depositar sua confiança em Deus, se você crer nele e saber que Ele é o nosso ajudador, eu preciso abrir o meu coração para Ele. Eu preciso confiar. Essa questão de confiança, ela é muito relativo.
essa questão de saber conhecer, ele é muito relativo. Eu preciso saber quem é Deus, mas também preciso conhecê-lo, para que, sabendo quem Ele é, eu tenha uma confiança continuada e crescente. Porque eu sei quem Ele é, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Então, quando eu perceber a minha fragilidade, a minha fraqueza, e eu ter a certeza que a minha força ela está se apequenando diante da angústia, diante da adversidade, eu preciso buscar o meu socorro em Deus, porque Ele é o nosso ajudador, Ele é meu ajudador, é Ele que vai nos sustentar. Salmo 127, versículo 1, mais o terceiro versículo, eu ia falar só 2, mas vamos para o terceiro. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, por mais que eu tenha todas as condições, eu crie um aparato humano ou capacidade intelectual para fazer ou para guardar ou para realizar algumas coisas, se o Senhor Ele não criar, não edificar essa situação, vai ter que ser tudo em vão. Eu não vou conseguir, eu não vou avançar, eu não vou prosseguir. E aí ele completa dizendo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os que sentirá. Então a gente tem, diante desse momento que a gente está vivendo, dessa pandemia, se nós não tivermos Deus, se o Senhor não guardar a nossa vida, não vai adiantar muita coisa. A gente tem que ter as nossas precauções, as nossas restrições, para que a gente possa caminhar em meio a essa situação que é tão alarmante, é tão perigosa, é tão inusitada, é uma coisa nova para a gente, apesar que já teve várias outras pandemias, mas agora a gente está experimentando uma pandemia assim que está diante dos nossos olhos e passando perto da gente, e pessoas que a gente conhece que foram acometidas, estão lá, estão em quarentena, outros são hospitalizados. Quantos outros perderam a vida por causa desta pandemia? Então é um vírus que mata. Então, mas se eu não tiver Deus, a minha confiança ela esmorece, a minha fraqueza se manifesta, e aí eu vou me encontrar pequeno diante da situação. E por que eu preciso confiar em Deus? Porque a minha confiança eleva a minha autoestima, eleva a minha imunidade. Por quê? Porque eu vou ficar mais tranquilo. O maior problema é as nossas incertezas, as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos pavores. E aí a gente começa a viver uma situação contrária àquilo que nós desejamos. E você sabe, você precisa entender que nem tudo que a gente vive é tudo aquilo que a gente queria viver. Mas eu preciso saber enfrentar aquilo que eu gostaria e não consegui, para tentar reverter e aí eu poder tomar o rumo da vitória. Mas sozinho você certamente não vai fazer isso. Eu não vou conseguir. Eu preciso ter o Senhor como o meu ajudador. É Ele que me sustenta. O Senhor ele tem o controle de tudo, o domínio de todas as coisas. E eu gostaria de você, para fechar mais um versículo, quarto versículo, mas eu prometo que será o último, diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde virá o socorro? É uma indagação, Salmo 121, versículo 1. O verso 2 é uma resposta, ele mesmo responde: o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, acredite, creia, é Ele
que vai nos socorrer, é Ele que vai nos suster, é Ele quem vai nos ajudar diante do que estamos enfrentando, do que estamos vivendo. Eu preciso crer nele, eu preciso ter ele como o nosso ajudador, ter ele como e ter a certeza de que ele é que sustenta, que se eu edificar, se eu ter projetos, planejamentos, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas se o Senhor não edificar, se o Senhor não aprovar, se o Senhor não estiver presente, é em vão. Eu não chego, eu não consigo, eu não atinjo, eu não alcanço. E eu preciso ter a certeza que o salmista, ele teve quando ele disse: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele contemplou, eu não sei quanto tempo ele levou para responder, mas ele, olhando para o monte, disse: eleva os olhos para os montes, de onde vem meu socorro? E é ele, percebendo a beleza da natureza, aquilo que só um Criador pode fazer, diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele é o nosso socorro, é Ele que nos sustém. A gente quer viver uma vida de independência, autossuficiência, mas nunca se esqueça que somos tão limitados, que nós somos tão pequenos, e na hora da angústia a gente vê a nossa fragilidade. É na hora da angústia que a gente vê o nosso tamanho, nossa força. O tamanho da nossa força é pequenina, mas quando temos o Senhor como o nosso ajudador, Deus ajudador, ter a certeza que Ele que sustém a nossa vida, a nossa alma, aí a gente não, o Senhor vai nos dar a vitória, vamos vencer, vamos ser cautelosos, vamos viver nessa prevenção, mas sabendo que o principal é Deus. É Deus que vai agir, é Deus que vai guardar. O Senhor guardará a tua alma e guardará a tua entrada e tua saída desde agora e para sempre. É Ele que realiza todas as coisas, mas eu preciso acreditar. Eu preciso permitir que Ele me guarde. Eu preciso permitir que Ele me ajude. Você vai ter a ajuda de quem você pede. Você vai ser guardado por quem que você solicita. Ó, dá para você me guardar no meu lugar aqui, me guardar. É você e eu que dependemos, depende só da gente. Tudo vai depender de como eu encaro a situação e da forma que eu vejo a minha capacidade. Se eu acho que eu sou autossuficiente, eu não me lembro de Deus. Mas quando eu vejo, olho para dentro e percebo que eu sou limitado e que no momento da angústia eu demonstro e vejo a minha fragilidade e a minha força começa a diminuir, ela começa a se apequenar, então não se esqueça, Deus, Ele é o nosso ajudador, Deus é aquele que sustenta a nossa vida. Nós não estamos aqui, nesta terra, simplesmente para passar o tempo. Há um propósito debaixo da terra para todo homem. Nada acontece por acaso, nada acontece simplesmente por acontecer. Tudo tem um propósito. E Deus age, e Deus realiza, e Deus concede segundo aquilo que eu permito. Deus me respeita, Deus respeita você. Se você acha que Deus não precisa te ajudar, Ele diz: tá bom, então não vou te ajudar. Se alguém te oferece uma ajuda e você diz: não precisa não. A pessoa insiste um pouquinho: não precisa, deixa porque eu me viro. E aí a pessoa vai, não se dá bem, e aí às vezes fica sem jeito de pedir a ajuda àquele que ele havia negado. Mas entenda, Deus está pronto, Deus está sempre presente para nos ajudar. Agora, peça ajuda para Ele. Tenha consciência de que Ele é que sustém você, sustém a sua vida, e que Ele muda o seu interior para que o seu exterior possa enfrentar. Porque todas essas questões que nós estamos vivendo não é dentro, é fora.
Mas os grandes conflitos da nossa alma dentro é por causa do fora. Eu não tenho força, me sinto enfraquecido, me sinto fragilizado, me sinto apequenado diante dessa situação e aí eu começo a esmorecer. Mas eu preciso saber que Deus que criou todas as coisas, Ele me ajuda dentro. A capacidade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus é para interagir com a minha alma, com o meu interior. É Ele. Ele é o meu ajudador. É Ele que me sustém. Sustém o quê? O corpo? Não, sustém a minha alma, meu interior. Que coloca a minha força dentro do nível que eu preciso para enfrentar o tempo da angústia, para enfrentar uma tempestade, para enfrentar uma adversidade. Então, guarde bem isso no seu coração, porque Ele é o nosso ajudador. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, volte-se para Deus. Como o salmista, ele disse: eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustém a vida. Ele não sustém para o momento, Ele sustém a vida. Então aproveite o tempo que Deus está concedendo a você. Faça de tudo para que os seus dias se prolonguem. E para isso, você precisa cuidar do que está dentro de você. E você precisa aprender a lidar com o que está diante de você. E Ele vai te ajudar a você fazer, a você enfrentar, a você reagir, a você falar, a você ouvir, e Deus vai introduzir dentro de você a força que só Ele pode dar. E aí Ele te traz o equilíbrio. Trazendo o equilíbrio, Ele melhora a sua autoestima. Melhorando a sua autoestima, melhora a sua imunidade. Melhorando a sua imunidade, você enfrenta sem sentir fragilidade, sem sentir que a sua força está se apequenando. Deus está conosco. E eu quero abençoar a sua vida para que o Senhor possa alcançar você. E você tenha a oportunidade, pedindo essa oportunidade para Deus te ajudar. Deus sustentar a sua alma. Feche os seus olhos. Pai, no nome precioso de Jesus, eu peço, Senhor, que a tua mão que está estendida venha alcançar este que está ouvindo, esta que está ouvindo, a família. Senhor, enfim, aquele que te conhece, aquele que talvez não te conheça como poderia conhecer, mas à medida que estas pessoas estão ouvindo, eles começam a entender quem tu és, o que tu podes fazer e que só tu podes fazer. A ajuda que nós recebemos das pessoas são ajudas que nos fazem avançar, nos fazem lutar. Mas a força da guerra, a força da luta, a força do enfrentamento, a força interior, só tu podes nos ajudar. Então, Senhor, manifesta a tua graça, manifesta o teu amor pelo precioso nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de dizer que eu sou o pastor João Marcos, sou psicanalista clínico, sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Vida de São José do Calçado. Eu gostaria de dizer que eu tenho um canal, o canal... Você pode assistir esse canal, mas eu gostaria que você clicasse lá, inscrever-se, você se inscrevesse lá, só colocar ali, curtir, e você vai ser mais um inscrito. Né? Precisamos ter um número adequado de pessoas inscritas para a gente ter mais espaço no YouTube. Então a sua inscrição vai nos ajudar. Tá? Se você precisar de ajuda terapêutica, saiba, eu estou aqui para te ajudar. Você sabe como me encontrar. Eu atendo em Bom Jesus do Tabapuana, atendo aqui em São José do Calçado, e faço de tudo para ajudar você. Eu passei pelo caminho que você talvez esteja se encontrando. Eu passei pela angústia, eu passei pela tristeza, eu passei pela depressão, eu passei pela contrariedade, pela frustração e quase que eu morri. Mas Deus me deu a graça e eu, através desse trabalho da psicanálise, eu me reverti, eu me reencontrei, Deus me ajudou e eu estou aqui para abençoar você, tá? Que Deus te abençoe, Deus te guarde e eu volto.
Assim que houver oportunidade, eu vou estar aqui para abençoar você, para a gente meditar, para a gente refletir a respeito do amor de Deus. Que Deus te abençoe rico, poderosa e abundantemente. Até a próxima.